Hoje a gente começa a nossa história aqui nessa matéria que eu acho maravilhosa, que é a gravitação universal. Veja bem, a gravitação universal, a gente não vai estudar propriamente todas as leis da física, as leis da astrofísica, da astronomia, que regem todo o universo, tá? Você tem vários sites aí, várias fontes que você pode estudar isso. É fascinante, tá? É extremamente fascinante. Cito para vocês a série Cosmos, tá? Vale muito a pena você assistir a série original do grande, né, dos meus maiores ídolos, o Carl Sagan, né, mas tem a regravação mais moderna do Neil deGrasse Tyson que você pode assistir para conhecer um pouco mais sobre o cosmos e também sobre o nosso planeta, tá bom? Bom, pra gente, o que nós vamos estudar mesmo é a gravitação dos sistemas uniestelares. O que é isso, um sistema uniestelar? É um sistema onde tem uma estrela com planetas girando em volta, que é o nosso caso, tá? A gente acredita que em qualquer lugar do universo onde tenha planetas girando em volta de uma estrela, eles obedeçam os modelos, né, as regras que nós vamos tratar aqui. Tá? Sistemas binários ou ternários, ou seja, sistema tem duas ou três estrelas, como é que são o movimento dos planetas em volta deles? A gente não tem esse modelo, tá bom? Na verdade, a física muito mais não sabe do que sabe, né? A gente lida com isso, e graças a Deus, porque a gente sabe que o nosso campo de estudo ele é infinito, tá bom? Legal. Outra coisa, eu vou entrar aqui em modelos, em dados históricos e peço a vocês que, se quiser aprofundar, você pode aprofundar, tá? Em várias fontes de pesquisa. Eu aqui, por questão de tempo, eu vou muitas vezes aproximar datas e simplificar alguns modelos, porque se eu for falar todos os detalhes, aí a gente muda o foco do curso nosso, que é voltado principalmente para a sua formação de conhecimento, que é cobrado de você no Enem. Tudo bem? Legal. Galera, o nosso estudo da gravitação, ele começa oficialmente a partir do momento em que, na Grécia Antiga, os caras descobrem que além de estrelas no céu, existem planetas. Como que eles descobrem isso? A estrela, como ela tem brilho próprio, você olha para ela, ela está cintilando. Você pode olhar, até as menorzinhas que você vê durante a noite, elas cintilam. Já os planetas, eles têm um brilho fixo. E por coincidência, que é o plano de órbita, eles estão mais ou menos no mesmo plano por onde você vê passar durante o dia o Sol e à noite a Lua. Tá? Então estão mais ou menos ali no mesmo plano. E aí, sabendo disso, foi descoberto na antiguidade 5 planetas como o nosso. E eles deram o nome de deuses romanos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os 5 planetas que podem ser vistos aqui da Terra a olho nu. Tudo bem? E aí, gente, desde a antiguidade, vários filósofos criaram modelos planetários, sempre tendo a Terra como centro do universo. Porque você vê tudo girar em torno da Terra, né? O Sol nasce no leste e põe no oeste, a Lua também, né? Durante a noite você vê as estrelas. Se você ficar por horas e horas à noite, você vai ver que as estrelas mudam de lugar. Então, os filósofos da antiguidade, vários criaram modelos planetários, modelos do universo, sempre tendo a Terra como centro do universo, ok? Então não existe o pai do geocentrismo. Muitas vezes tem gente que fala que Ptolomeu foi o pai do geocentrismo. Não, tá? Cláudio Ptolomeu, um grego, que por volta do ano 100 começou a estudar esse movimento e precisamente ali entre 133 e 140, né, depois de Cristo, ele compilou este modelo que eu chamo de o mais famoso modelo geocêntrico, tá? O mais famoso e acho que também o melhor modelo geocêntrico apresentado, tá? Ele se fundamentou
no movimento de Vênus e de Marte. Então, por exemplo, ele olhava na mesma hora de dias consecutivos, ele olhava para Vênus. Então, por exemplo, 7 horas da noite do dia 1º de janeiro, Vênus está aqui. Depois, no dia 2, no mesmo horário, ele estava aqui. No dia 3 ele estava aqui, no dia 4 ele estava aqui. E de repente, em dias posteriores, Vênus voltava e ia de novo. Ele, peraí, você está olhando aí da Terra. Como é que o planeta vai, volta e vai de novo? Estranho isso, né? Esse movimento retrógrado do planeta. Conclusão que ele tirou. Esse planeta, ele está girando naquilo que eles chamaram na época de epicentro. Ele está girando, epiciclo, desculpa. Ele está girando em torno de um ciclo e este ciclo gira em torno da Terra. Então ele criou um modelo que tinha a Terra como centro do universo. Logo depois, na verdade não era o centro, ela estava quase no centro, tá? Mas tudo girava em torno da Terra. E aí, logo depois da Terra vinha a Lua, aí vinham os 2 primeiros planetas, depois vinha o Sol. A Lua e o Sol giravam apenas em torno da Terra, tá? O Sol, mesmo sabendo que ele era o maior astro do universo, tá? Ele também girava em torno da Terra. Aquela história que eu sempre brinco em sala de aula. Mas como que o cara pensava isso? Ele é o maior, vai girar em torno da Terra, que é menor? Cara, a resposta para tudo era Deus. Deus quis assim, tá? Não vamos contestar. Legal. Aí o que acontece? Para ele, os planetas faziam isso. Girava em torno de um ponto e este ponto girava em torno da Terra. Isso aqui era o que chamava de epiciclo, tá? Este epiciclo, né? Ele era um ciclo feito pelo planeta e este ciclo girava, todos os planetas giravam em torno de quem? Da Terra. Inclusive a ordem para ele era que o primeiro planeta que vinha depois da Lua era Mercúrio e depois o quê? Vênus, tá? Então para ele esse era o modelo e esse modelo para a época foi muito bem recebido e foi durando. Bom, no ano 325 depois de Cristo começou a acontecer os famosos concílios religiosos, né? O primeiro deles foi o concílio de Niceias, né? De Niceia, feito na cidade de Niceia. E nessa época, o então imperador romano Constantino, ele se converteu, porque a ideia cristã estava crescendo, estava ficando muito forte, ele se converteu à religião cristã e ele delegou poderes para a igreja, né? Um erro que eu considero, né, essa é a minha opinião, eu acho uma coisa muito errada, né, essa história de misturar religião e política, né? Acho que não dá muito certo, né? Enfim. Aí o que acontece? A igreja ganhou força de polícia, de juiz e de executor. Então a igreja, ela criou nos anos posteriores, né, até um tribunal que era chamado de a Santa Inquisição. E os pagãos, né, ninguém podia ir contra os ensinamentos da igreja, da Santa Igreja, né? As ideias até então aceitas, pré-estabelecidas, não podiam ser contestadas. Então a ciência foi deixada em segundo plano, né? Quando eu falo ciência aqui, gente, eu não me refiro só às ciências da natureza. Eu estou falando de ciências econômicas, políticas, sociais, todas elas. Então, ninguém, além da alta cúpula do clero, podia desenvolver estudo científico, tá? Senão era perseguido pela igreja, aquela história toda que vocês sabem. E os historiadores chamam este período, que durou mais de 1000 anos, de Idade das Trevas. Tudo bem? Legal. Já num período bem adiantado dessa Idade das Trevas, um polonês que era da igreja já, chamado Nicolau Copérnico, se interessou pelo movimento planetário e fez algumas observações que o Ptolomeu não havia percebido, né?
E esse cara, o Copérnico, como ele era da igreja, sabia como eram as regras, como funcionava, ele fez essas observações e se calou. E uma das mais belas observações que foi feita por ele era a ideia de que, se os planetas todos giram em torno da Terra, e a Terra está no centro do universo, então em alguma época do ano, ou em algum ano, né, ou época do ano especificamente, eu teria que ver o planeta, todos os planetas a pino. Eles têm, em alguma das noites do ano, eu teria que ver, por exemplo, Vênus aqui em cima, no meio da noite, e ele nunca, né, você nunca vai ver Vênus a pino aqui, ó. Vênus e Mercúrio você só os vê ao amanhecer ou ao entardecer. E como que se chega a essa conclusão, né? Fácil, basta você imaginar, né, que quem está no centro não é a Terra e sim quem? O Sol. E Vênus está mais próximo do Sol que da Terra, porque o Copérnico, no seu livro, que daqui um pouco eu falo dele, ele já falava isso, que os planetas mais próximos do Sol são mais rápidos, tá? E aí, o que acontece? Numa determinada época do ano, como Vênus orbita, né, vamos colocar que está girando nesse sentido, como Vênus está orbitando aqui, ó, e a Terra também, o que acontece? A Terra translada em volta do Sol nesse sentido e rotaciona nesse sentido. Pois bem, quem está aqui na Terra neste horário agora, né, é meio-dia. Aqui são 6 horas da tarde. Então, na hora que passou ali umas 7 horas da noite, os raios solares já não batem muito aqui nesse ponto. E aí você começa a ver lá no horizonte quem? Vênus, né? Aquela estrela brilhante, bonita e tal. Logo a Terra gira mais um pouco, meia-noite você não está vendo Vênus mais, tá? Ele já se pôs no seu horizonte. Beleza? Legal. 6 horas da manhã, você não vê nada, tudo lindo, sabe? E aí volta isso. Passado alguns dias, né? Então tá explicado aqui, ó, por que você vê Vênus ao entardecer. Você vê Vênus ao entardecer quando ele está se aproximando da Terra. Como Vênus, de fato, é mais rápido que a Terra, daqui uns dias Vênus está aqui e a Terra está aqui. Se você voltar essa mesma linha de raciocínio, o que acontece? Meio-dia você não vê nada porque tudo é ofuscado pela luz do Sol. 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você não está vendo mais nada. Você não vê Vênus, porque ele está aqui, ó. Aí meia-noite, lá para as 5 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã, ó, mesmo antes de você pegar a luz do Sol, você já vê a luz de quem? No horizonte? De Vênus, né? É aquela estrela mais brilhante do amanhecer, né? Do alvorecer. E também é a última estrela nessa época do ano aqui que se apaga ao alvorecer, né? Ao amanhecer. E aí os antigos chamavam essa estrela de estrela do alvorecer. Estrela do alvorecer virou a famosa estrela d'alva, né? Então, com várias observações, esta inclusive, o Copérnico concluiu que não era a Terra o centro do universo, e sim quem? O Sol. Porque isso aqui pode ser observado tanto para Vênus quanto para Mercúrio. E aí, Copérnico criou um outro modelo. Aí sim, Copérnico você pode chamá-lo de o quê? O pai do heliocentrismo. Então, isso aqui não faz muito parte da matéria, é só uma curiosidade que eu acho bem legal. Então eu vou apagar e vou colocar aqui o modelo do Copérnico e vou falar mais um pouco sobre ele. Só um segundo. Pois bem, Copérnico então, ele descobre, né, que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, por isso ele é chamado de o pai do heliocentrismo. E aí, cara, por volta de 1507, ele já tem um trabalho começado, ele já tem seus primeiros modelos de movimento planetário. Passa isso para alguns amigos próximos, ele não publicou isso. Copérnico, ele esperou até
1543, que foi o ano da sua morte, para publicar o seu livro, né? Então o livro do Copérnico ele é praticamente uma obra póstuma, tá? Ele foi publicado no mesmo ano que Copérnico morreu. Então ele protelou a publicação do livro. O livro dele se chama Sobre a Revolução dos Corpos Celestes. Por motivos óbvios, né? Se ele publica o livro, ele ia pagar caro, né? Por isso, talvez até com a própria vida. Então, no livro do Copérnico, ele traz já essas órbitas, a posição dos planetas devidamente colocada, né, na ordem correta, não a questão de distância, não tinha a precisão que a gente tem hoje, mas ele coloca o Sol era o centro e na ordem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Também só esses planetas conhecidos até essa época. E o único erro do Copérnico, e até por questões matemáticas que não dava para ele descobrir isso nessa época, ele colocou no seu livro que as órbitas dos planetas eram o quê? Circulares. Beleza? Legal. Bom, morre Copérnico, tá? E depois que Copérnico morre, claro que uma obra dessa lançada no mercado vai criar uma legião de gente para criticar e de gente para seguir. E aí, por exemplo, várias pessoas famosas, como Galileu, foi um defensor ferrenho de Copérnico. Galileu, além de toda a cinemática que você já estudou na física, foi Galileu que observou, né, foi o primeiro homem a observar as 4 maiores luas de Júpiter, né? Europa, Calista e Io, e uma delas tem um nome em homenagem a ele mesmo, que é Ganimedes, tá? E ele mesmo falava, como pode, se mundos orbitam outros mundos, como pode a Terra estar no centro? Né? E como ele aperfeiçoou muito, né, as lunetas astronômicas, ele pôde observar que o modelo do Copérnico estava certo. Né? E ele foi punido pela igreja, né? Porque assim, ele não era um coitadinho não, tá? Galileu, ele era talvez um dos grandes nomes do iluminismo, vocês estudam isso aí na história, na filosofia. O Papa na época, eu não me lembro qual Papa, um dos Pios aí, Pio, sei lá, 12, 15, 11, não sei, chamou o Galileu e falou para ele, falou, olha, para de defender o Copérnico, que aquele cara traiu, né, a igreja e tal. E ele não parou, né, apesar de famoso. Foi aí que a igreja prendeu Galileu e, obviamente, né, por questões, né, de força maior, o obrigaram a negar Copérnico. Ele negou isso em praça pública e ainda redigiu um livro, né, um pequeno livro aí de umas 30, 35 páginas, que consta, né, dizem que está lá, né, na biblioteca do Vaticano, que esse livro realmente existe lá, feito pelo próprio Galileu. As biografias falam isso, né, do Galileu. E que ele no livro ele mesmo fala, né, que foi um livro de versões absurdas que ele teve que escrever. E aí ele foi condenado à prisão domiciliar perpétua, né? E dizem, né, as biografias, que você pode ler alguma do Galileu, que fala que quando ele estava saindo do julgamento, né, que ele teve que gritar para todo mundo que a Terra era o centro do universo e Copérnico estava errado, que ele ainda murmurou assim, né, mas que gira em torno do Sol gira, né? Então não era um coitadinho assim não. Pois bem, e aí, gente, vários foram as pessoas que acreditavam e os que criticavam. Um dos críticos famosos, né, e até meio que contemporâneo do Galileu, foi um dinamarquês chamado Tycho Brahe. Já te falo sobre ele, só um segundinho. Então, galera, Tycho Brahe, ele era um dinamarquês que, numa certa época da sua vida, ele ganhou do então imperador Frederico II uma ilha entre a Suíça e a França,
foi isso mesmo, entre a Dinamarca e a Suécia, tá? Entre a Dinamarca e a Suécia, e lá foi colocado à sua disposição um observatório astronômico, onde ele ficou por anos e anos, né? Coisa de uns 18 anos, 16 a 17, não, 18, 17, 18 anos da sua vida, anotando a posição de estrelas, no afã de construir um modelo planetário geocêntrico, melhor que o do Ptolomeu e que quebrasse a ideia do modelo heliocêntrico do Copérnico, tá? Bom, só que ele não conseguia, ele não tinha a habilidade matemática para decodificar essas tabelas que ele tinha anotado e transformar elas em modelo. Em 1599, ele muda para Praga e em 1600 ele já construiu um observatório novo e na tentativa de construir esse modelo, ele convida um jovem alemão, que era um gênio da matemática, para trabalhar com ele. O nome deste jovem alemão, Johannes Kepler. Só tinha um problema. O Tycho Brahe era ptolomaico e o Kepler copernicano. Aí deu ruim, né? Por quê? Um acreditava que o Sol era o centro do universo e o outro a Terra. E aí, cara, nessa briga de cão e gato, um deles fica doente e morre. Quem? Tycho Brahe. Tycho Brahe tinha uma vida muito desregrada, morreu novo, 53, 54 anos. Bebia demais, né? Fazia muita bagunça, aquela história toda. E reza a lenda, depois você pode digitar esse nome aqui no Google, você procura lá no Google Imagens, vocês vão ver algumas imagens que ele tinha uma prótese no nariz. Numa das noites boêmias dele lá, né, ele bêbado e tudo, ele duelou com um cara de faca e o cara decepou a ponta do nariz dele, né? Então ele tinha uma prótese de ouro e uma outra de madeira que ele usava na ponta do nariz. Devia ser uma imagem muito linda, né? Pois bem, mas aí o que acontece? No seu leito de morte, provavelmente uma cirrose, Tycho Brahe passa para o Kepler tudo que ele tinha de informação e o Kepler, de 1601, que foi quando Tycho Brahe morreu, até 1619, ele formulou as 3 leis que eu chamo de a cinemática gravitacional. E essas leis, quanto mais se aprimoram hoje em dia as técnicas de medição de distância, mais certas elas ficam. E essas 3 leis, com uma certa justiça, a física as chama de leis de Kepler. Se eu fosse escrever meu livrinho, eu escreveria Leis de Kepler-Brahe, porque todo o trabalho do Brahe teve uma certa influência, contribuiu muito para as conclusões que o Kepler teve. Conclusões maravilhosas, que, por conta do tempo, infelizmente, eu só vou falar na nossa segunda aula de gravitação, ok? Então, na próxima aula, a gente já fala das leis de Kepler e já vamos ver se a gente entra na lei da gravitação de Newton, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção, bons estudos para vocês e tchau, tchau!